Hoje vamos falar sobre segurança pública. E segurança pública, sempre quem está aqui com a gente é o José Ricardo Bandeira. Bandeira, obrigado pela presença mais uma vez. Tudo bem? Sempre uma honra. A honra é minha. Hoje vamos falar sobre armas desviadas da Polícia Federal, Bandeira? Sim, da Polícia Federal em todo o Brasil, especificamente do Rio de Janeiro, né? 400 e poucas armas desviadas nesse período de 10 anos, né? Esse estudo é de um período de 10 anos. E os números são assustadores. A gente tem uma matéria aqui, Bandeira, de semana passada, falando justamente sobre esse desvio. A gente vai rodar agora e na volta a gente continua falando com o Bandeira. Vamos ver. Nos últimos 11 anos, cerca de 20% de todas as armas desviadas da Polícia Federal no país saíram da Superintendência do Rio de Janeiro. Foram extraviadas 404 armas em todo o território nacional, sendo 80 delas da sede fluminense. Uma média de 7 armas por ano que foram alimentar o crime organizado. No mesmo período, 483 projéteis de vários calibres desapareceram dos estoques do Rio. A PF de São Paulo aparece em segundo lugar no ranking e teve 948 munições desviadas. Em terceiro lugar, aparece o Distrito Federal, seguido pelas superintendências do Pará, Rio Grande do Sul e o Ceará, sede recordista no número de munições desviadas. Em 10 anos, 1.337 projéteis sumiram da sede cearense, sendo 917 deles apenas em 2015. O levantamento feito pela PF atendeu a um pedido do deputado federal Alexandre Molon, do PSB, membro da comissão da Câmara que acompanha as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do seu motorista, Anderson Franco, que aconteceu no Rio no dia 14 de março deste ano. Segundo as investigações, a munição utilizada pelos criminosos saiu de um lote vendido para a PF em 2006. Os números são alarmantes, Bandeira. Cerca de 20% das armas desviadas entre a Polícia Federal, 20% saíram do Rio de Janeiro. Sim. Por que isso acontece? Vamos lá, é fácil explicar isso. E a gente explicando vai ver que não é tão alarmante assim. Esse estudo é um estudo de 11 anos, tá? Dentro desses 11 anos, o Rio de Janeiro sediou grandes eventos. Olimpíada, Copa do Mundo, são grandes eventos. Sim. Durante esses grandes eventos, eu tenho a fase do planejamento do evento, da execução e da desmobilização do evento. E o contingente da Polícia Federal mais do que dobrou para sediar esses eventos. E todas as armas que foram desviadas aqui, a responsabilidade é da Superintendência do Rio de Janeiro. Então, graças a esse aumento de efetivo, a gente teve um aumento de desvios também. O Rio de Janeiro não é o vilão da história. É que a gente sediou grandes eventos e teve um aumento de quantitativo muito grande da polícia aqui no Rio. Né? Mais polícia, mais armas por aqui? Mais polícia, mais armas e mais incidentes de desvio também, inclusive. Então, a média do Rio é proporcional ao de outros estados. A gente só ficou na frente em função daqui ter realizado grandes eventos, né? Mas isso não é nem o mais alarmante de tudo, não. A coisa ainda pode piorar bastante, os dados, né? Esse não é o grande problema da segurança pública, essas 404 armas que foram desviadas em 11 anos da Polícia Federal. A gente tem, por exemplo, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, 1.700 armas desviadas no mesmo período. Da Polícia Militar e da Polícia Civil. Muito maior, né? Muito maior. Mais do que triplica. Mais do que triplica. 1.700 armas da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Muito mais do que triplica. Muito mais do que triplica, muito maior. Então assusta muito mais, né? Só que, Evandro, nada é tão ruim que não possa piorar um pouco mais, né? E isso é nada diante das armas que são desviadas das empresas de segurança no Rio de Janeiro. Nesse mesmo período, as empresas de segurança do Rio de Janeiro tiveram 17.600 armas desviadas. Período de 11 anos? Nesse mesmo período de 11, 10 anos, 17.600 armas desviadas das empresas de segurança privada no Rio de Janeiro, que vão parar onde? Na mão dos criminosos. Dessas 17.600 armas, uma grande quantidade, logicamente, é em virtude do vigilante ser assaltado, enquanto está de serviço, está fazendo uma escolta armada, roubo de cargas, o criminoso rouba também a arma dos vigilantes. Só que, misteriosamente, dentro dessas 17.600 armas, 4.500 armas sumiram dentro das próprias empresas. Isso é muito grave. Isso é muito mais grave do que as 404 armas que foram desviadas em 11 anos da Polícia Federal. E aí, Bandeira, isso me faz questionar sobre o controle
da entrada de arma para essas forças, no caso, para a Polícia Federal, para a Polícia Civil e Militar, e a entrada de armas para as empresas de segurança privada. Como é que é feito esse controle? Porque isso é assustador, né? Se a gente for juntar aí os 17 mil com os 1.700 e com os mais 400 e pouco, é um número muito gigantesco, grande, né? Por isso que a gente fica imaginando quantas pessoas já não sofreram assalto ou morreram através dessas armas. É por isso que todo bandido no Rio de Janeiro tem um revólver ou uma pistola para fazer assalto na rua. É banal o assalto no Rio de Janeiro por causa da facilidade de ter armas. Você vê a quantidade de armas que foram parar na mão de criminosos. Exatamente por isso. Em relação à sua pergunta, em relação aos controles. Os controles internos são muito frágeis das corporações. A maioria das corporações ainda resiste em livro, manualmente. Tem um responsável pelas armas, você é policial, você chega lá, pega a arma, anota o seu nome no livro, bota lá que você pegou a arma, quando você devolve, bota lá que você devolveu. Livro, né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro, em 2016, implantou um sistema efetivo de controle de armas. Então, talvez seja a única corporação do Brasil que hoje tem um sistema informatizado, monitorado em tempo real de controle de armas. Então, isso tende a diminuir bastante os desvios da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em 2016 só. Então, tem um ano e pouco, 2 anos que isso foi implantado. Então, isso vai diminuir bastante o desvio de armas da Polícia Militar. Só que as outras corporações não têm, ainda resistem em livro. Não resistem em livro, não pode, né? Então, essas armas são desviadas com muita facilidade e vão parar na mão dos criminosos. Ou seja, até a descoberta que a arma foi desviada, ou que sumiu, ou que está na mão de criminosos, já passou um bom tempo, né, Bandeira? Muito tempo. Até você dar por falta da arma, se passaram alguns meses, anos até. A munição que matou a Marielle foi desviada em 2006, né, da Polícia Federal. Então, você vê, os controles internos são muito frágeis e isso facilita a corrupção, né, e abastece a cadeia de crimes, infelizmente. Isso é falado, Bandeira? Discutido? Porque, sinceramente, me assusta imaginar que as polícias do Brasil fazem o controle de arma através de um livro. Isso, quando eu vou fazer o meu controle financeiro na minha casa, Bandeira, eu não faço através de um papel. O meu controle financeiro eu faço de forma eletrônica. Exatamente. É lógico que eu não estou comparando, mas estou dizendo que eu também não sou... Sim, exato. Né? O mínimo que você deveria ter é a informatização disso, né? Por exemplo, a gente não compreende por que um fuzil que para ser vendido na favela custa o preço de um carro, você vende por 50 mil, 60 mil reais um fuzil, né? Em qualquer favela do Rio de Janeiro. Surpreende muito o fuzil não ter um chip de geolocalização, para que você saiba onde que esse fuzil está passando, aonde que ele está. Quando um celular tem, por exemplo. Quando um celular tem. Como é que uma arma que custa 60 mil reais, 50 mil reais na mão do criminoso não tem um chip, ao menos que você saiba qual foi o último sinal que ele emitiu. Aonde ela foi parar pela última vez. Aí entrou na comunidade, logicamente que ela vai abrir, vai tirar o chip, vai danificar, vai inventar uma tecnologia para poder anular aquilo. Mas ela vai dar o seu último sinal, né? Então, você através do último sinal, você consegue, monitorar quem estava com essa arma, qual foi o caminho que ele fez, aonde que perdeu e para onde foi. E não tem nenhum sistema que você identifique ou monitore o armamento das polícias, né? Mas, como eu te falei, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Cabe à Polícia Federal fiscalizar as empresas de segurança privada no Brasil, correto? As empresas de segurança privada no Brasil atestam que, nesse período de 10 anos, compraram 600 mil armas. Legalmente, as empresas atestam, as próprias empresas declaram que compraram 600 mil armas. Se você fizer a mesma pergunta à Polícia Federal, ela só tem consciência de 300 mil armas. Aonde estão as outras 300 mil armas? Caramba, isso é assustador. Muito assustador. Como é que faz para uma empresa de segurança privada funcionar? Tem que ter autorização do Estado? Tem que ter autorização do governo federal. É uma legislação, a 9.102, que faz a regulamentação e a responsabilidade é da Polícia Federal. O alvará de licenciamento, a fiscalização, toda pertence à Polícia Federal. Legal. Bandeira, você falou que isso não é novidade, né? Isso foi noticiado bastante, que a munição que matou a Marielle Franco, por exemplo, foi de uma munição desviada da Polícia Federal em 2006. Sim. Eu fico curioso, apesar de já ter escutado falar algumas vezes, mas eu não entendi muito bem ainda, tenho certeza que eu vou entender agora, como que rola essa identificação das munições? Assim, como que eu sei que essa munição
foi da Polícia Federal de 2006, de lote tal. Como é que é porque feito isso? essa munição corporativa comprada pelas forças de segurança, especialmente da Polícia Federal, ela tem uma numeração. Ela é identificada, ela tem lote. Cada cartucho tem seu lote de numeração. Então, você consegue, através daquela numeração, rastrear onde essa munição apareceu. E esse lote da munição que veio matar a vereadora Marielle, esse mesmo lote foi utilizado em chacinas em São Paulo, com milícias, com envolvimento de policiais corruptos. Então, houve o rastreamento pelo número de série das munições. Isso é uma comprovação também que o crime organizado, ele é organizado, inclusive, entre estados, né? Sim. Porque foi uma munição roubada no Rio de Janeiro que... Não, foi um lote de 2006 roubado, se eu não me engano, em Brasília. Não foi no Rio, foi em Brasília. Foi roubado em Brasília, foi para São Paulo, apareceu no Rio. Sim, eles estão organizados, eles têm uma rede de comunicação entre eles. Eles trocam e fornecem equipamento, tecnologia, informações. O crime é muito bem organizado. Como é que funciona essa instituição da Polícia Federal, Bandeira? Assim, a minha pergunta o trabalho especificamente que eles fazem, é só concursado que entra na Polícia Federal? Só concursado. São concursados todos com nível superior. Com nível superior. Todos os agentes têm nível superior. Policial Rodoviário Federal também faz... É diferente da Polícia Federal em si? O Policial Rodoviário Federal rodovia, né? É uma outra instituição. A Polícia Rodoviária Federal, ela usa um uniforme e ela trabalha nas rodovias federais. Uma polícia específica para rodovias federais. Entendi. Bom, voltando para as munições, são números alarmantes. E eu queria saber, além da informatização, que vai ajudar bastante, quais medidas podem ser feitas para melhorar esse desvio de arma, porque, além de arma e munições, porque não é só da informatização, eu imagino também a questão da corrupção, né? Sim. Entre os próprios policiais. Então, assim, acho que deve ter, provável ter um policial corrupto que desvia a arma e a própria arma mata o próprio policial, inclusive, sim, né? Então, assim, que medida tomar para melhorar isso, Bandeira? A medida que você tem que tomar são os controles internos e um combate à corrupção interna nas polícias, né? Você precisa efetuar esse combate, você precisa expulsar e prender os maus policiais, né? Mas existe o corporativismo das categorias, que dificulta muito a punição, né? Quanto maior o cargo, quanto maior a patente, mais difícil é de você punir, né, esse policial corrupto. Então, a gente pode dizer que, quando se fala de desvio de armas e munições e de corrupção na Polícia Federal, por exemplo, isso vem de cargos mais altos da polícia? Sem dúvida alguma. O exemplo que eu acabei de dar. Sumiram mais de 17 mil armas das empresas de segurança privada no Rio de Janeiro. Quem são os donos de empresas de segurança privada no Rio de Janeiro? Oficiais da PM do Exército de alta patente e delegados da Polícia Civil da Polícia Federal. Entendeu? E essas empresas são punidas? São fechadas? Não são, continuam funcionando. São impedidas de comprar outras armas? Não são, continuam comprando armas. Então, infelizmente, o corporativismo atrapalha, a falta de punição atrapalha. E quem sofre é a população, com alto índice de criminalidade que a gente encontra nas ruas aí da banalização da violência. Qualquer garoto de 14 anos tem uma pistola na mão. Bandeira, eu faria o programa com você até o final, mas o bloco passou rápido demais. Obrigado pelas informações excelentes, pelos números também. Vamos contar com a sua presença aqui. Obrigado. Obrigado, Bandeira.